Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre vigorexia. E eu escolhi esse tema para a gente completar o que a gente já tinha visto nas outras aulas. Nas outras aulas a gente já tinha visto sobre anorexia e bulimia, que são doenças relacionadas às mulheres. E aí eu escolhi a vigorexia e a gente vai saber o porquê que eu escolhi a vigorexia. Então, o que é a vigorexia? Vigorexia também é um transtorno compulsivo, é um transtorno que eles dizem que é muito semelhante com o da anorexia. Por quê? Porque a pessoa tem uma imagem distorcida dela mesma. Na anorexia, o espelho deixa a pessoa muito gorda, muito grande e na realidade aquilo é uma mentira. Na vigorexia é o oposto. A pessoa já é muito malhada, a pessoa já tem muito músculo, mas ela acredita que ela é muito magra. Na hora que ela se olha no espelho, na hora que ela tá se olhando no espelho, ela vê uma pessoa muito magrinha, tá? Então, o significado, o que é a vigorexia? É uma perturbação, ela caracteriza pela obsessão do culto ao corpo. Então, eu quero estar sempre em forma, eu quero ser o mais bonito. Quando o volume e a intensidade de exercícios feitos chegam a ser maiores que a recuperação, a pessoa tem a compulsão de fazer atividade física. Na bulimia, a pessoa tem a compulsão de comer e depois ela vomita. Na vigorexia, ela faz exercício. A vida dela gira em torno de fazer exercícios, ter uma alimentação, tudo gira em torno desse corpo perfeito. Na realidade, é o corpo que ela acredita ser perfeito, né? Porque na realidade, cada um tem o corpo perfeito, né? O corpo que escolhe. E ela é classificada como um TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Tem gente que tem toque de ficar lavando as mãos todo momento, e agora na pandemia isso piorou, né? Porque realmente a gente tem que lavar as mãos. Tem pessoas que são incomodadas com cores de roupa, né? O Roberto Carlos, se você chegar perto dele, eu acho que é de marrom, ele não gosta, ele não se sente bem, eu sei lá eu o que é, mas é um toque que ele tem. Tem pessoas que fazem as coisas sempre da mesma maneira, né? Então, isso é um toque e isso vai aumentando com o tempo. E é isso que acontece aí com a vigorexia. Então, esse transtorno, ela acomete muitas pessoas, 11% de pessoas que estão dentro das academias. Nas quase 35 mil academias brasileiras, os sintomas aparecem com frequência. A atividade física que mais desenvolve a vigorexia é a musculação. Boto fé em quem me contou isso. A mulher entende tudo de músculos. E a mulher mais forte do mundo, como é que ela se vê no espelho? Bom, eu passei por uma transição na minha vida. Eu comecei a treinar musculação e eu tinha 53 quilos só. Hoje eu tenho 86, mas já cheguei a pesar 95 quilos. E hoje eu não compito mais. Eu passei 18 anos da minha vida competindo, onde eu tinha que ter uma grande massa muscular e um percentual de gordura bem baixo. Você era assim? Eu era assim. Quando que você começou a trabalhar esse corpo? Eu comecei quando eu tinha 18 anos e até eu chegar no nível de Miss Universo, de fisiculturismo, foram 18 anos me dedicando totalmente à musculação. Claro, né, fiz faculdade, estudei, mas a dedicação à musculação foi, assim, total. E como é que era o ritmo de treino? É muito puxado, alimentação, tem todo um conjunto, né? É todo um conjunto, a gente tem que ter uma alimentação extremamente adequada, balanceada, uso de suplementação nutricional, os treinamentos árduos e penosos, como eu chamo. Toda a parte também aeróbica, acompanhamento médico, então é todo um conjunto. Para você ser um fisiculturista ou uma pessoa que tem uma musculatura grande, um grande volume muscular, não basta só ir para academia e achar que vai tomar um suplemento e vai estar grande. Não é. O músculo, ele demora anos para ele ter a maturidade
ir crescendo, né, lentamente. E para chegar nesse corpo aqui, você malhava quantas horas por dia? Como é que era a rotina da semana? Eu quero que você me conte como que é essa história de ser a mulher mais forte do mundo. Em horas, assim, não é tanto, porque o treinamento de musculação, ele dura de 40 até 1h15, 1h20, mas uma intensidade muito alta, né? Eu acho ideal, assim, de uns 40 a 60 minutos de treinamento. Então, ele não é um treinamento onde você vai chegar lá e pegar todo o peso e competir quem pega mais peso. Não é. O fisiculturista, ele não é halterofilista, ele não é levantador de peso. Então, nós temos, assim, vários métodos de treinamento inserido dentro de um treinamento. Então, às vezes, quem olha vai falar, nossa, ela é desse tamanho, ou ele é desse tamanho, está treinando leve. Mas se naquele dia a metodologia usada for de um pouco menos de peso, a gente não tem necessidade de ficar erguendo a academia inteira, né? Mas tem que ter muita dedicação. Hoje você tem 40 anos, começou com 18. Então 41. 41, começou com 18. Como é que era a Larissa quando começou e como é que a Larissa hoje é aquela que se vê no espelho? Eu já comecei com o objetivo de ser atleta. Quando, né, há 20 anos, não existiam as modalidades que existem hoje. Então eu não podia escolher ser biquíni, ou wellness, ou body fitness. Ou você era grande, ou você não era nada. E eu sempre quis ser grande. Então o meu objetivo sempre foi esse e eu gosto de ser grande. Hoje, por exemplo, mesmo sem competir, eu treino diariamente. E quando a minha blusa começa a ficar meio larguinha, aí eu já fico preocupada. Eu gosto de ter braço grande, costa larga, uma coxinha mais, assim, né, maiorzinha. Geralmente as pessoas ligam a vigorexia, né, as doenças, os transtornos dismórficos corporais com a musculação, com o fisiculturismo. Todo mundo que pratica tem essa doença ou não? Não tem. Essa doença a gente chama a doença do século XXI. Hoje a mídia mostra muito em Instagram, Facebook, corpos sarados, corpos lindos, que na verdade às vezes nem são reais. Muitas pessoas usam de artifícios da computação, né, para deixar as fotos mais bonitas e maiores. Então o que acontece? O atleta de fisiculturismo, claro que algum pode ter vigorexia, porém a maior parte não, é o atleta do esporte mesmo. Agora, onde a gente pode observar uma grande incidência de vigorexia é dentro da academia. As pessoas, como eu falei, né, veem na mídia aquelas fotos e querem ficar daquele jeito. E a qualquer preço, a qualquer custo. Não vai ter um acompanhamento médico, nutricional adequado, quer treinar, se arrebenta nos treinos, usam esteroides anabólicos sem orientação. Isso é um perigo, né? É um perigo. Claro que a gente nunca vai falar assim, não, esteroide não faz mal, esteroide é bom. Dentro do fisiculturismo, tem que usar. É igual em outros esportes. Ciclismo usa. Natação usa. Só que dentro de um acompanhamento médico. Aqui na nossa academia, a gente bane isso de qualquer forma. Porque se você quiser usar esteroide, você tem que ir para o médico. Né? Não que vai fazer mal sendo bem orientado. Você usou? Mas, certeza. Você usou para chegar... Usei. Hoje em dia não usa mais? Hoje em dia não, né? O bracinho mole, pequenininho. Muito pequeno, gente. O braço dela é muito pequeno. Gordinho. Muito gordo. Você se olha assim no espelho? Não, eu não me olho assim, eu tô brincando. Outro motivo que eu escolhi falar disso é porque a partir de agora, sei lá, primeiro, segundo, terceiro ano, mas depois do terceiro ano, muitos de vocês vão estar inseridos nas academias para fazer prática de atividade física, porque é o mais comum. Então, tomem cuidado para não chegar nesse tipo de transtorno, certo? Então, a prevalência é de 11% em participantes de academia. 90% são homens. Meninos, tomem cuidado. Não tenham esse culto excessivo ao corpo. Pode acontecer com meninas? Pode acontecer com meninas. Várias meninas, vocês vão ver em alguns relatos que eu vou colocar para vocês de meninas que tiveram isso. Mas, na realidade, 90% são dos meninos. Como na anorexia e na bulimia, grande parte era menina. Por quê? Essa diferença. As meninas são cobradas para serem magras, terem corpo de modelo, tudo que coloca tem que ficar bom, como se fosse gordinho e colocasse uma roupa, aquilo não ia ficar bom em mim. E os meninos, eles são
eles são treinados. Como as meninas são treinadas para ter esse corpo magro, os meninos são treinados porque eles têm que ser forte, muito forte. A masculinidade vem disso. E isso gera transtorno nas pessoas e esses ensinamentos são extremamente preconceituosos. A menina pode ser do jeito que ela quiser, o menino pode ser do jeito que ela quiser. Tanto faz, cada um tem o corpo que quer, tá? Então tomem cuidado para não cair nessas armadilhas. São alertas que a gente tá dando aqui para vocês, tá? Normalmente ocorre entre homens de 18 a 35 anos. Então, ó, vocês daqui a pouco vão entrar nisso, mas existem casos de adolescentes que já estão dentro desse grupo. Então, cuidado com o que vocês estão fazendo, tá? E isso tem aumentado muito nos últimos anos, tá? Nas últimas décadas. Então, o que a pessoa que tem vigorexia, ela quer? Ela quer um alto índice de massa corporal e um índice baixo de massa gorda, né? Então, a massa corporal que eu digo é a massa magra. Ela quer músculo, ela quer ter muito músculo, só que ela não quer ter nada de gordura. Mas o corpo, ele precisa de gordura também para funcionar, tá? Eu não tô falando para ter excesso de peso, não é nada disso. Eu só tô colocando para vocês que a gente tem que ter um padrão saudável. Na hora que a gente chega num padrão que não é saudável, tem alguma coisa errada, tá? E o saudável aí é de 18 a 24% de gordura corporal. Então, se eu tô a 5, 4, pode ser não, vai me trazer transtornos, tá? Meu corpo vai pedir essa gordura, porque o corpo foi feito para tê-la. Então, quais são as características? A pessoa malha muito, ela faz muito exercício, demasiado, treina de manhã, treina à tarde, treina à noite. Ela se preocupa muito com o corpo, se o corpo tá bonito, se o corpo tá definido, se tem celulite, se não tem celulite, se tem uma ruga, se não tem, é uma preocupação muito grande, tá? E essa é a distorção, que na realidade a pessoa tá super bem, só que ela quer mais e mais e mais, ficar com mais músculo, menos gordura, mais músculo, menos gordura. Tem uma baixa autoestima, né? Na realidade tem uma baixa estima, porque quando tem esse tipo de transtorno, normalmente a pessoa tem baixa estima, porque ela não tá bem com ela mesma e ela é insegura, tá? Tem uma personalidade introvertida, normalmente as pessoas são mais reservadas, elas têm tendência à automedicação, elas se medicam e elas tomam anabolizantes, tá? Muita ingestão de anabolizante, porque assim, o corpo tem um tempo, não é só ter um tempo, ele tem um tempo, mas o mais importante, ele tem um máximo que ele chega. Se minha genética é de ter perna fina, eu nunca vou ter uma perna grossa. Na realidade não é eu nunca, eu vou ter uma perna grossa se eu malhar demais e eu fizer o uso de anabolizantes. Aí eu vou ter uma perna da Graciane, eu nem sei o nome dela. Mas, se não, eu não vou ter. Minha perna é isso. Quando eu era pequena, era tudo igual. Coxa, para não falar que era tudo igual, coxa e até a canela era igual. A única coisa que era diferente era o joelho, que eram 2 bolas. Então, era um pau com 2 bolas no meio das pernas, assim. 2 perninhas finas com uma bolinha, assim. Não tem jeito. É o biotipo da pessoa, né? Já nasceu assim. Então, mesmo que eu queira muito ter essa perna, eu vou ter que fazer coisas que talvez prejudiquem o meu corpo, tá? Modificação da dieta. A pessoa, ela só come o que não vai engordar. Ela só come o que dá massa magra. Ela só come o que não dá gordura. Ela come de hora em hora. Não é só que ela respeita, ela
faz da dieta eu vou falar aqui toque, porque ela não sai do padrão da dieta, tá? Quem tem esse tipo de transtorno, nem festinha, quando vai pra festinha, leva o que vai comer. E tem comportamento depressivo. Então, ela já tem uma estima baixa e ainda é introvertida, então ela tem essa tendência ao comportamento depressivo. Essas pessoas, elas normalmente, quando elas saem, porque na realidade elas não gostam de sair, porque se elas saem, elas vão ter que expor o que elas estão fazendo de errado, né? Então, vamos numa pizzaria? Não posso porque eu tô de dieta. Ela nunca pode nada. Então, ela não vai ter a convivência social saudável que ela deveria ter. E quais são as causas, né? Uma interação social mal adaptada, ela não teve essa interação com pessoas da idade, ela era deixada de lado. Mecanismos psicológicos e personalidade, às vezes é da personalidade da pessoa. O toque, que como ela se caracteriza como um toque, o toque pode ser muito da personalidade e pode começar com muita organização. Eu sou uma pessoa extremamente organizada, eu tenho que tomar um cuidado enorme, porque eu faço normalmente as coisas da mesma maneira. Mas não se sair também, não vou ficar descabelada nem nada, porque a pessoa que tem toque, quando sai do que ela está acostumada, fica bem perdida, né? Disfunções de neurotransmissores cerebrais e alguns aspectos são genéticos. E aí, quais são as consequências dessa vigorexia? Insônia, a pessoa não dorme direito, então, ela não dormindo direito, ela vai ficar muito irritada, falta de apetite, a pessoa ela come muito certinho, muito regrado, e além de todas essas regras, ela não tem apetite. Por quê? Porque ela, na cabeça dela, o que ela comeu já é o suficiente. A irritabilidade, eu já falei, desinteresse sexual, por causa dos anabolizantes, vai começar a ter desinteresse sexual, cansaço constante, a pessoa vive cansada, dificuldade de concentração, a mudança de hábitos alimentares que a gente já conversou, distúrbios musculoarticulares, reações adversas dos esteroides anabólicos. Fora ter todo esse toque com atividade, porque a vigorexia é todo toque com atividade física, com alimentação, né? E aí, com o uso dos anabolizantes, isso começa a ficar pior, porque aí tem as consequências que o anabolizante vai trazer para essas pessoas. E o transtorno obsessivo compulsivo que fica o tempo inteiro. Aí eu trouxe uma tirinha para vocês, né? A pessoa andando toda, como as pessoas me veem, né? Eu tô andando, nossa, que legal, tô caminhando. Mas na realidade, eu tô desesperado para não pisar na linha, né? O que na verdade eu tô fazendo, cuidados sem pisar na risca. Eu não posso pisar na risca, porque senão eu tenho um treco, que é outro transtorno. A pessoa não consegue pisar, andar sem pisar na linha. Então, qual que é o tratamento? Primeiro, a pessoa tem que aceitar ser tratada, senão ela não consegue, ela tem que perceber isso. Todo transtorno, a pessoa tem que perceber. Ela tem que ter acompanhamento psiquiátrico e psicológico, como a gente viu tanto na anorexia como na bulimia. Tem que começar a fazer um controle nutricional, porque o transtorno da vigorexia, a pessoa ela começa a fazer as dietas, mas nem sempre, quase nunca, ela tá sendo acompanhada por um profissional. O que acontece muitas vezes? O que ela lê, o que ela encontra na internet, o que ela vê, o que falam,
a pessoa começa a seguir. Você precisa comer 50 claras de ovo no café da manhã. Então a pessoa começa a ingerir as 50 claras de ovo no café da manhã. Tudo que ela vê ou que ela percebe que alguém está fazendo e que a pessoa consegue, que ela acha bonita a pessoa, porque ela acha bonita a pessoa, mas ela não se acha bonita, então ela começa a copiar o que a pessoa está fazendo. E às vezes o que a pessoa está fazendo é bom para a pessoa, não é bom para você. E o controle da prática de exercício físico. Na realidade, no tratamento da vigorexia, a pessoa não vai parar de fazer atividade física. Só que ela vai fazer uma atividade física, menor volume de atividade física, em vez de fazer de manhã, à tarde, à noite, ela vai fazer um período, provavelmente, ou para ir tirando 2 períodos, depois volta a um período, com menos intensidade. Eu treinava 3 períodos com muita intensidade, agora eu vou treinar 2 com menos intensidade, até chegar a um ritmo normal de atividade física. E o exercício físico, ele vai entrar aí dessa maneira que eu tô falando para vocês. O exercício físico deve ser realizado com controle de volume e intensidade, visando a recuperação da composição corporal de acordo com as fases da vigorexia. Então, é o que eu falei, vai ter que ir com calma com essa pessoa para ir conseguindo diminuir esse exercício físico e tanto de intensidade de volume até chegar na intensidade e volume de treinos normais. A minha convidada é a Paula Costa Teixeira, que é profissional de educação física, também tem doutorado pela USP, também faz parte da equipe do Ambulim, né, Paula, que eu esqueci de falar no outro vídeo. E, Paula, a gente conversou bastante sobre a questão do exercício excessivo, exercício intuitivo, né, esse conceito de fazer por prazer, fazer porque é gostoso e não para emagrecer ou para ficar com o corpo da fulana ou da ciclana. E eu quero muito conversar com você sobre vigorexia. Tá. Para quem não sabe, vigorexia é um transtorno psiquiátrico, isso, né? É uma doença. Sim. Conta pra gente o que é isso. A vigorexia, ela tá dentro dos quadros de transtornos dismórficos corporais. Então, a dismorfia muscular ou vigorexia, ela é um transtorno dismórfico corporal, né? Um dos. Então, na década de 90, ela foi reconhecida por um pesquisador que ele identificou num grupo de fisiculturistas que tinha alguma coisa estranha, um padrão de comportamento comum àquele grupo, né? Então, eles se exercitavam, eram fortes, mas parecia que nunca era o suficiente, né? E os próprios fisiculturistas não conseguiam sentir o corpo deles grande como a gente enxerga, né? Então, ele caracterizou esse quadro como uma anorexia reversa, né? Foi o primeiro nome quando começou a se estudar isso. Sim, então no lugar da pessoa se enxergar gorda, ela se enxerga sempre magríssima e fraca. E ela né? É musculosa. E o cara é desse tamanho. Enorme, assim, exatamente. Incrível então é uma look, pessoa assim, que costuma treinar excessivamente e nunca é o suficiente aquele treino para ele. Então é uma pessoa que se sente franzina quando na verdade é uma pessoa musculosa. Tem um quadro também, um sintoma de a pessoa se checar o tempo inteiro. Então a pessoa está se exercitando, fica medindo a circunferência do corpo, fica preocupada excessivamente com o percentual de gordura do corpo. A pessoa se mede com metro para saber como é que tá? Sim, às vezes nesse quadro especificamente patológico, a pessoa se exercita, né, faz a musculação, puxa o ferro e tal, e aí mede antes e depois para ver se aumentou a massa muscular. Então, você vê que já é um quadro patológico, porque a pessoa está treinando, mas está ali o tempo todo se checando. E um outro sinal que é muito importante, que é um critério de diagnóstico, é uma alimentação transtornada. Por quê? Porque a pessoa precisa de músculo, então precisa de proteína, então tem que comer muita proteína para poder gerar musculatura, né? Então, essas pessoas acabam tendo uma alimentação muito estranha. Comem coisas que, em geral, não fazem parte de uma alimentação balanceada. Sim. Então, acabam comendo muita proteína e deixando de comer, acho que até alguns nutrientes, né? Sim, não se permite alguns nutrientes, especialmente gordura, né? E come muita proteína, então exagera de
clara de ovo, vai atrás de presunto, vai atrás de comidas, e come volumes muito grandes. E também usa recursos como suplementos e, às vezes, anabolizantes, hormônios, que prejudicam a saúde dessa pessoa. Então, elas arcam com consequências para a saúde. Né? Então, às vezes, pessoas ficam com aqueles pensamentos intrusivos que norteiam ela no exercício o tempo inteiro. Então, tem um componente mental também, emocional. Muito a pessoa forte. Sofre com isso. Nunca é o suficiente aquele treino que ela está fazendo. Ela sempre tem que aumentar, ou não só em quantidade, mas em intensidade também. Então peso, cada vez mais peso. Exatamente. Uma coisa realmente assim que a pessoa fica exausta, que quase não aguenta. Bom, tem gente que desmaia, tem gente que passa mal, porque é realmente muito mais do que o corpo poderia aguentar. E é muito comum esse quadro estar associado a um outro quadro, que é o transtorno alimentar, né, que você já aborda aqui nos seus vídeos. Então, apesar da vigorexia não necessariamente ser um transtorno alimentar, mas é muito comum por esse comportamento alimentar transtornado que essas pessoas têm. Né? Então, é muito comum serem quadros que estão ali caminhando juntos. Exatamente. Então, Paula, a pessoa que tem esse problema com o corpo, todas essas coisas que a gente explicou, ela precisa de ajuda de um médico psiquiatra. Sim, precisa. Não é uma coisa fácil de resolver ou achar que é uma frescurite, essa coisa toda, né? Não, assim como o transtorno alimentar, a vigorexia é um quadro que é interessante trabalhar, é necessário trabalhar numa equipe multiprofissional. Então, precisa do psiquiatra, sim, né? Precisa organizar essa alimentação, então é interessante ter uma orientação nutricional. Às vezes precisam de outros médicos por conta das consequências pelo uso de suplementos, de anabolizantes exatamente, de uma forma inadequada. Então, às vezes precisa de clínicos ou então endocrinologista, precisa de outros médicos para ajudar, porque ele tem consequências clínicas. Né? E isso é muito importante, né? A gente falar. Pode ter consequências muito graves, né? Pro resto da vida. Pro resto da vida, tomar anabolizante, fazer essas coisas, gente. Quantas pessoas vocês já viram na internet? Tem notícia toda hora que fulano morre por abuso de anabolizante. Não sei quem tem. Então, assim, é mais perigoso do que as pessoas pensam. Sim, altera todo o seu metabolismo e traz danos pro resto da vida. Pro resto da vida. Exatamente. Eu não sei quando foi que a gente inverteu os valores da nossa vida e ser belo ou ter um corpo ficou mais importante do que ter saúde, né? É que aí a gente precisa questionar o que é saúde, né, Dai? A gente precisa questionar... Sim, porque essas pessoas, você tem razão, essas pessoas têm certeza que estão com saúde fazendo isso. Estão saudáveis, exatamente. Então, quando a gente começa a ampliar o conceito de saúde para uma saúde além do físico, porque o que é saúde? Bem-estar físico, mental e social. Mas aí se você amplia isso... Não é só ausência de doença. Exatamente. Se você amplia para você estar bem com o seu corpo, com a sua cabeça, você estar bem espiritualmente, né? Isso tudo é saúde. Se relacionar com as outras pessoas bem é ter saúde e com você mesmo, né? Então, quando você pensa num exercício assim, que estou me exercitando, então eu tenho saúde. Mas como é esse exercício? É aí que a gente começa a questionar se esse exercício realmente é saudável. Perfeito. Pô, querida, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Pessoal, é isso hoje. Tem 2 perguntinhas para responder lá no plural e depois tem a nossa atividade física. Eu quero ver vocês fazendo, hein? Todo mundo de câmera ligada, quero ver.